Paz do Senhor, Eva. Paz do Senhor, Osana. Paz do Senhor, Eva Aparecida, Osana. Paz do Senhor, Iosmar. Paz do Senhor, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você precisa. Vai chegar. Você vai ver. Uma palavra pra você. Não desanime. Deus é contigo. Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar. Você precisa crer, vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Tem descontos de até 2. Louvado é teu nome, Senhor. Hoje nós vamos começar um pouquinho tarde, porque eu fui para a igreja, fui para o culto da igreja. Agora nós vamos fazer a nossa pregação no nome de Jesus. Nós vamos hoje falar no livro de Joel, o profeta Joel. Meu filho de Davi, por isso estou aqui.
Nazaré, soprar não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Jesus de Nazaré, a Ele. O profeta Joel, aleluia, o profeta Joel exerceu seu ministério por volta do 9º século antes de Cristo. Seu nome significa o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E apesar de ter deixado escrito um livro de apenas 3 capítulos, a mensagem de Joel possui um conteúdo espiritual tão profundo que influenciou mais pessoas do que a mensagem de outros profetas, de maior expressão nas escrituras. Este livro de Joel é muito lembrado pelo povo de Deus, pelo menos por 3 grandes mensagens, todas no 2º capítulo do seu livro. Aleluia! Glória a Deus. Não temo mais o mar, por firme está minha fé. Meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Um alerta em relação ao grande dia do Senhor. Tocai a buzina em Sião, clama em alta voz no monte da minha santidade. Boa noite, Eni Braga. Seja bem-vinda, minha linda. No monte da santidade, da minha santidade, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Aleluia. Ele está perto, o dia do Senhor. Um chamado ao quebrantamento espiritual. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro, pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Chore os sacerdotes, ministro do Senhor, entre os alpedres, o altar, e diga: poupa o teu povo. Aleluia. Ó Senhor, não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Aleluia. Solte o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. Então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será.
capítulo 1 fala da a terrível carestia causada pela locusta e pela seca. O que ficou da largata o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Aleluia! As lições espirituais do gafanhoto. Nós vamos aprender hoje um pouquinho. Aleluia! E navega com fé em Jesus. E então, que bonança se faz, pois com Ele seguro será. E mais fé ele ouve e crê, mesmo sendo tribulação. Na mão de poder teu ego tirar, pois não muda e não falhará. Pai do Senhor, Maria Silva, seja bem-vinda. Tome o remo na mão e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aprender um pouquinho com Joel, que fala sobre promessa de fartura. Glória a Jesus. Promessa de fartura. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Aonde mais o fogo inflama, de que furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Não vaciles, o
alegrando da vitória. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se gravar. No lance visto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Baixe agora. Glória a Deus. Vamos ler aqui um pouquinho a palavra do Senhor. Em Joel 2:5. Joel 2:5, quando diz: e com um barulho semelhante ao de carros, solta sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante, que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Joel 2:5. Aleluia. Não lutamos com armas naturais. Esse é o texto. Não lutamos com armas naturais. O plano de Deus é equipar você, equipar eu, guerreiros espirituais dos últimos tempos, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos próximo do arrebatamento, a fim de torná-los vitoriosos na guerra. Por isso que não lutamos com armas naturais. Nós temos que lutar com armas espirituais. E a palavra de Deus... Oi, irmã Zenima, seja bem-vinda, minha amada. Débora Silva, netinha vovó, seja bem-vinda, minha netinha. Beijinho no seu coração. Então, você foi convocado para ser forte. Você foi convocado para ser forte. Nós vamos orar sim, irmão Zeni, pelo seu filho Jefferson. Você foi convocado para ser forte, para lutar, perseverar, resistir, subjugar o poder do inimigo. Deus quer que você se torne um guerreiro espiritual, poderoso como Cristo foi. Então, para nós vencermos, precisamos, aleluia, das armas espirituais. Glória a Deus. Ao penetrar as fortalezas do inimigo, enfrentar as potestades, os principados malignos,
Pai do Senhor, Simoni Paulina, seja bem-vinda. Ao penetrar as fortalezas do inimigo e enfrentar as potestades, os principados malignos, você tem acesso às mesmas armas poderosas que Jesus usou ao enfrentar e expulsar os espíritos imundos. Porque o Senhor, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder para nós lutar e sermos vitoriosos na guerra. Nem muitos querem lutar, muitos desistem na primeira batalha, mas não podemos desistir. Ao orar por um doente ou por seu amigo, amado, você tem acesso às mesmas armas que Jesus usou para anular o poder do inimigo. Porque ele disse que nós iríamos fazer obras maiores do que a que ele fez. Jesus deixou escrito. Mas nós precisamos tomar posse dessa autoridade que o Senhor nos deu, né? Deus preparou armas a serem usadas contra o inimigo, as quais tornam você invulnerável aos ataques malignos. O inimigo ainda enviará os seus dardos inflamados contra você, mas não há como você ser derrotado, porque você tem as armas espirituais. Então, você precisa dessas armas espirituais. Paulo disse aos Coríntios, porém, embora vivamos como homem. Boa noite, Gilvandete, Pai do Senhor. Embora vivamos como homens, andamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus. Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Vivemos em um mundo natural, governado por nossos 5 sentidos naturais. Com eles, podemos sentir, ver os problemas, as circunstâncias adversas, dor, enfermidade, conta para pagar, despesa inesperadas, problema com carro, problema familiar, são circunstâncias que enfrentamos no reino natural. Vivemos na carne, no mundo natural. A nossa batalha, porém, é no espírito. Não temos de lutar contra as forças físicas que percebemos com os sentidos naturais, e sim com as invisíveis, aquela que você não vê, você não vê quando você sofre os ataques. Então, estamos em um corpo a corpo.
com os espíritos malignos, os principados, as potestades, os dominadores deste mundo de trevas, as forças espirituais do mal na atmosfera que cerca o planeta. As armas que Deus nos concede não são carnais, elas são espirituais. As armas que o Senhor nos concede. Aleluia. Glória a Deus. Não são armas de matérias feitas por mão humana, que se possa perceber com os sentidos naturais. Por isso que o texto diz, não lutamos com as armas naturais. Joel 2:5. No mundo natural de hoje, temos grandes variedade de armas altamente sofisticadas, como mísseis teleguiados, bombas atômicas de hidrogênio. É uma incrível variedade de equipamentos sofisticados. Aleluia. Todas essas armas, porém, por mais poderosas que sejam, Pai do Senhor Nailde Silva, por mais que seja, estão sujeitas ao erro humano. Existe a possibilidade de maus funcionamentos e por mais poderosas que sejam, não pode ser comparada com as armas que Deus preparou para nós. Por isso que há a diferença. Não lutamos com armas naturais. Nós lutamos com armas espirituais. E foi esta arma que Deus preparou para mim e para você lutar. As armas que temos à nossa disposição foram projetadas, criadas por Deus. Elas foram projetadas e criadas por Deus. São absolutamente precisas, são absolutamente precisas a qualquer tempo. Nenhuma arma da terra tem condição de fazer o que elas fazem. As armas espiritual, ela tem um poder muito grande. As armas naturais, elas só destroem. Mas as armas espirituais, quando elas são usadas para nos dar vitória na guerra. Por isso que ele diz que o plano de Deus é equipar você. Esse é o plano de Deus. Guerreiro espiritual dos últimos tempos, a fim de torná-lo vitorioso na guerra. As armas que temos à nossa disposição foram projetadas, criadas por Deus. São absolutamente precisas a qualquer tempo. Nenhuma arma da terra tem condição de fazer o que elas fazem. São as únicas e capazes de destruí-la. As fortalezas de Satanás, do inimigo. Capazes de destruir e de resolver os problemas que enfrentamos.
Aleluia. E quando nós lemos Joel 2:18, quando fala que a promessa de fartura, a resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo. Ele disse: estou enviando trigo, vinho novo e azeite bastante, para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei os invasores que vêm do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. Então aqui é promessa de fartura para nossas vidas. A resposta do Senhor para mim e para você. Quando nós oramos, esperamos que o Senhor nos dê a resposta. Só que Deus, ele dá a resposta da forma que apraz a ele, do jeito que ele quer. Então, de todas as armas poderosas que Deus concedeu ao seu povo, a mais negligenciada e esquecida na igreja hoje é a poderosa arma do jejum, que muitos não querem mais jejuar. Muitos já não fazem jejum. Então, poucos cristãos entendem o impacto tremendo que o jejum tem na dimensão espiritual. Não percebe a necessidade e recusa-se a disciplinar a sua vida através do jejum, deixando de levar os apetites do corpo à submissão plena a Deus, durante os períodos de oração. Por que não pode fazer 2 horas de jejum? Faz 1 hora. Quem pode fazer 3 horas, faz 3 horas. Depende do seu propósito com Deus, do seu organismo. Como guerreiro espiritual, no final dos tempos, você deve usar a sua arma do jejum. É parte vital de seu equipamento como soldado. Porque você vai jejuar, você vai orar, você vai meditar na palavra de Deus. Quando o ser humano, o cristão, ele tira o dia para jejuar, para meditar na palavra e para orar, ele se torna uma potência muito forte. Ele se sente outra pessoa. Ele sente a transformação dentro dele. Quando ele bota essas três palavras em prática. Aleluia. Então, como guerreiro espiritual do final dos tempos, você deve usar a sua arma do jejum. É parte vital de seu equipamento como soldado. Sem ele, você não está plenamente equipado e nem preparado para a batalha. Você vê como é importante. Jejum, você precisa dessa arma. Aí o primeiro texto que eu li foi: não lutamos com armas naturais. Porque se a gente for lutar com as armas naturais, a gente vai quebrar a cara. Mas quando a gente luta
com as armas espirituais, nós temos a certeza, a convicção de que Deus vai fazer alguma coisa por nós. A utilização da arma poderosa do jejum libertou nações inteiras das mãos do inimigo. O maior testemunho, o testemunho sobre Jonas, quando Jonas, que a Bíblia relata que ele foi tragado pela baleia, né? Foi tragado pela baleia. E quando ele foi, a baleia vomitou ele na beira da praia do mar, e ali que ele foi apregoar para aquele povo. Então a Bíblia diz que eles jejuaram, eles botaram roupa de saco. Você vê, para ser um vencedor. Então, como guerreiro espiritual, no final dos tempos, a utilização da arma poderosa do jejum libertou nações inteiras das mãos do inimigo. Elas voltaram-se para Deus e tocaram o seu coração, evitando o juízo divino. Jesus reconheceu o poder tremendo do jejum. Antes de iniciar seu ministério, foi levado pelo Espírito para o deserto, onde fez um jejum de 40 dias. 40 dias. Você vê que a Bíblia fala que Moisés passou 40 dias no deserto, lá no Monte Sinai. Tanto é que quando ele voltou, o povo pensou que ele não ia voltar mais. Você vê que ele deixou o irmão dele, Arão, tomando conta daquele povo. E aquele povo esperaram tanto por Moisés, que eles começaram a se rebeliar, começaram a pegar os ouros que ele tinha e transformar em um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu do monte, depois de 40 dias ele no monte, a Bíblia diz que o rosto de Moisés, ele brilhava, ele reluzia. Você vê o poder que Moisés desceu. Jesus também, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, onde fez um jejum de 40 dias. Ele jejuou a fim de consagrar-se para a missão de que Deus lhe incumbira. E você vê que Jesus, ele foi tentado no deserto pelo inimigo, né? Ele foi tentado no deserto. E a Bíblia diz que ele jejuou a fim de consagrar-se para a missão de que Deus lhe incumbira. A missão que Jesus tinha na terra era uma missão árdua. Você vê que quando você lê o texto, você vê que Jesus, aonde ele passava, a multidão acompanhava, aonde ele passava ele curava, aonde ele passava ele expulsava demônio, aonde ele passava sinais de maravilha acontecia. Então, foi um meio de humilhar-se e de reconhecer a sua total dependência de Deus. A fonte de sua força foi uma maneira de receber a direção e a revelação divina, Jesus, concernente à vontade e ao propósito do Pai. Foi uma forma de preparar-se para
enfrentar e derrotar o inimigo. Essa é a única ocasião em que vemos o Filho de Deus jejuando durante o seu ministério terreno. Você vê, ele passou 40 dias no deserto. Ele, Jesus, se preparando para enfrentar o inimigo pela sua frente. Moisés foi a mesma coisa. A lei exige que os judeus jejuassem no dia da expiação, lá em Levítico 23, 27. E 4 vezes durante o ano, para recordar os 4 eventos principais ligados à destruição de Jerusalém. Zacarias 8, 19. Eu já falei aqui uma vez, já preguei aqui, que eu passei 3 meses jejuando todo dia. Eu só descansava no domingo. Todo dia eu jejuava. Eu estava numa batalha e eu precisava jejuar. Eu fazia o jejum. Tinha dia que eu ia até 10 horas, tinha dia que eu ia até 9 horas, tinha dia que eu ia até meio-dia, tem dia que eu ia até 2 horas, tem dia que eu ia 1 hora. Eu ia conforme o Espírito Santo de Deus ia me conduzindo. Durante 3 meses eu fiquei jejuando direto, para Deus me dar a vitória, me preparando para as batalhas. E o jejum é assim, quanto mais você vai fazendo ele, você vai sentindo o desejo de fazer de novo. Aí tem uma coisa, jejum, ele começa quando você acorda. Porque você dizer que vai jejuar, eu vou entrar em jejum meia-noite, e aí você vai dormir a noite toda, isso não é jejum. Porque você vai confrontar a sua carne. Você vai confrontar a sua carne com as armas espirituais. Então, para você confrontar a sua carne com as armas espirituais, que é o jejum que você vai fazer, você tem que começar quando você acorda. Você acorda 7 horas da manhã, você acorda 8 horas da manhã, você acorda 10 horas, a hora que você acordar, você vai dobrar, você vai levantar, você vai lavar seu rosto, vai escovar seu dente, e você vai voltar, você vai se ajoelhar, e você vai ali, você agora vai entrar em jejum. Você vai conversar com Deus, vai dizer, Senhor, a partir de agora eu vou fazer esse sacrifício. Espírito Santo, me ajude eu levar este jejum até onde o Senhor determinar que eu possa levar. Quando você faz isso, você conversa com Deus dessa maneira, você faz hoje, você começa, um exemplo que eu vou dar, você começa às 7 horas da manhã, aí você vai levar até 9 horas. Aí você já começa a sentir vontade de entregar. É o Espírito de Deus que já está te conduzindo. Aí quando é amanhã, aí você já começa de novo, aí você já vai 1 hora a mais. E assim você vai passando. Eu já falei aqui uma vez, que uma vez o pastor da minha igreja, ele tem muitos anos, ele botou a Santa Ceia de domingo, que era para o povo jejuar o dia todo, a igreja inteira. A igreja cheinha, lotada. Foi um culto de Santa Ceia, que eu nunca mais na minha vida eu vi passar dentro das igrejas. Foi um culto festivo de Santa Ceia. A gente foi para a igreja
9 horas da manhã, que era a hora que começava-se a escola dominical, e ali a gente aprendeu a escola dominical, da escola dominical começou os louvores, e depois foi as pregações, e as horas foi passando, e foi passando, e foi passando, porque você, quando está na presença de Deus, você não sabe para onde é que a fome vai. Ela morre no seu corpo. Quando você está no espírito ligada com Deus, você não sente fome. E ali, quando aquela santa ceia, ela veio ser servida, já era 3 horas da tarde. Quando aquela santa ceia acabou, era 5 horas da tarde. Eu falei até aqui que eu saí daquela igreja parecendo que eu estava flutuando. Estava flutuando. E nunca mais eu vi uma santa ceia igual aquela. Foi o dia todo a gente no jejum. Foi uma benção de Deus. Então aqui, aleluia, aqui, eles jejuavam no 10º mês para recordar os princípios de ser. E tem mais, quando você jejuma, você parece que você se sente fortalecido. Você se sente outra pessoa. É uma coisa gloriosa. Se você toma seus remédios para pressão, você levanta, toma seu remédio de pressão, apresenta a Deus e ali, a partir dali agora, você entra em jejum. E aí você vai até onde Deus determinar. Se você colocar tudo na direção de Deus, o Espírito Santo, ele vai lhe orientar. Então, para recordar, né, a queda da cidade, Jeremias 39:2, no 5º mês, para recordar a destruição da cidade e do templo, segundo Reis 25:8-9. No 7º mês, para recordar o assassinato de Gedália, segundo Reis 25:25. Um dia, os discípulos de João Batista perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Como pode? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Mateus 9:14-15. A resposta de Jesus é muito significativa para a igreja hoje. Falamos de hoje. Jesus referiu a si mesmo como o noivo. E aos discípulos como convidado do noivo. Em essência, ele estava dizendo que enquanto estivesse com os discípulos, não era hora de jejuar. O jejum está associado a um tempo de tristeza e de choro. Enquanto Jesus estivesse com eles, não era tempo de lamentar. Eles estavam com Jesus, mas de alegrar-se. Não era, o reino de Deus havia chegado. E enquanto ele estivesse com ele, era tempo de júbilo. Entretanto, Jesus falou de um momento em que ele, o noivo, seria levado.
Então haveria tempo de lamentação, de lamento, isto é, de jejum. O tempo ao qual Jesus se refere nesse versículo é hoje. É o tempo de hoje. O noivo nos foi tirado. Nos foi tirado. Jesus subiu ao céu e agora é tempo designado para que a igreja jejue, preparando-se para a sua volta, para o dia do Senhor. A nossa postura na colheita do final, dos tempos e do rosto em terra diante de Deus. Nós estamos vivendo um tempo agora, nós estamos vivendo uma época que, como diz a própria Bíblia, que é princípio de dores. E é um tempo que eu e você precisamos agora orar com o rosto em terra, diante de Deus, chorando com dores de parto, intercedendo pelo seu espírito. Deus está conclamando o seu povo, primeiramente, a arrepender-se e para interceder a favor dos perdidos. Você vê o dever de orar, de buscar a face do Senhor, o dever de interceder por aqueles que estão sofrendo. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, Essa pandemia, ela não acabou, ela continua aí, e nós temos que tomar precaução e orar para que Deus tenha misericórdia dos nossos, da nossa família, da nossa parentela, aqueles que estão lá nos hospitais entubados, à espera de um milagre, de um socorro divino. Então, ao usar a arma da oração, devemos também ativar a arma do jejum. Essas duas armas funcionam junto para romper barreiras e vencer a resistência organizada pelo inimigo. O jejum fortalece e intensifica as nossas orações. Haverá tempo em que, mesmo após dias de oração, os céus ainda parecerão de bronze. Você não será capaz de penetrá-lo para receber a sua resposta. Mas você será capaz de romper barreiras e pedir a vitória e se utilizar as armas do jejum, humilhando-se diante de Deus por jejum e de oração. Aleluia. Porque nós estamos vivendo uma época difícil, gente. Muito difícil. O povo, eles andam assustados. Pelo seu Espírito, Deus está convocando o seu povo. Toquem a trombeta em Sião. É para nós tocar a trombeta em Sião, pregar a palavra. Precisa pregar. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Eu já falei aqui e vou repetir de novo. Quando começou esta pandemia, no dia 13 de março, ora, eu acostumada a estar na igreja, acostumada a sair para pregar nas igrejas, e de repente eu me vi estacionada, aprisionada dentro de minha casa. E eu comecei a me sentir incomodada. Era como que um pássaro andava voando e de repente pegaram aquele pássaro e colocou dentro da gaiola e trancou a porta da gaiola. Foi assim que eu me senti.
E eu comecei, me sentei no sofá, comecei a conversar com Deus. Eu disse, Jesus, e agora? Eu que gosto tanto de ir para a tua casa, para os seus trabalhos, eu gosto tanto de pregar a palavra, sair para pregar nas igrejas. E agora, Jesus? Eu estou estacionada. O que vai ser de minha vida? O que será de mim, Senhor? Foi quando aquela voz soou bem forte dentro do meu peito e disse para mim, vá pregar na internet, porque tem muitas pessoas precisando ouvir a minha palavra. E desde março que eu venho pregando todos os dias nessa internet. Tem dia que eu começo 9, quando eu não vou à igreja. Tem dia que eu começo 9h30, tem dia que é 10 horas, tem dia que é 10h30, contanto que eu prego a palavra. Já são 223 pregações que eu tenho feito de lá para cá. Então, ele diz aqui, olha, a palavra de Deus, ela diz aqui, ó, que ao usar a arma da oração, devemos também ativar a arma do jejum. Essas duas armas funcionam juntas para romper barreiras e vencer a resistência organizada pelo inimigo. Porque o inimigo ele não está parado não, gente. Ele está trabalhando. Enquanto a gente está distraída, o inimigo está trabalhando, está mandando as setas dele para querer nos atingir, os dados. E nós temos que estar atenta para repreender tudo isso da nossa vida, para que nós possamos ser vitoriosos. E aqui diz que, aleluia, o jejum ele fortalece e intensifica a nossa oração. Haverá tempo, mesmo após dias de oração, os céus ainda parecerão de bronze. Pelo seu Espírito, Deus está convocando o seu povo. Toque a trombeta em Sião, decrete jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Santificar significa separar para Deus. Temos de começar a separar um jejum. Temos de se aproximar de Deus, você ter comunhão com Deus, ter contato com Deus, ter diálogo com Deus, ter uma conexão com Deus, uma intimidade com Deus, consagrando-nos para a obra que Ele nos mandou fazer. Não vai fazer a obra de qualquer maneira. Tem que ter um preparo, tudo tem que haver um preparo, né? Humilhando-nos diante dele, arrependendo-nos de todos os nossos pecados, de nossas desobediências, porque Deus ele se agrada daqueles que obedecem a sua palavra. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O jejum que Deus honra é que começa com humildade, sinceridade. Tem pessoas que faz jejum, ela faz o jejum, mas depois ela briga com os filhos, ela briga com o marido, ela se ira. Aquele jejum não adianta mais nada, porque ela já se irou. Como diz a própria Bíblia, iredes, mas não pequei. E agora? E agora? Então precisamos, o jejum que Deus honra é o que começa com humildade e sinceridade. No Antigo Testamento, os judeus
rasgava as suas vestes em sinal de dor e de tristeza. O que estavam jejuando costumava não só rasgar as suas vestes, como também vestir-se de saco, jogar cinza sobre a cabeça para desmontar a sua tristeza. E em sinal de lamentação, no entanto, é possível praticar os atos exteriores do jejum sem verdadeiro arrependimento. Aleluia. Deus deseja que o seu povo hoje se volte para Ele de todo o coração. E com jejum não é simplesmente deixar de comer por um determinado tempo. Envolve humilhação diante de Deus, e envolve tristeza genuína pelos nossos pecados. Um coração arrependido envolve disposição para se afastar dos maus caminhos e de toda atitude errada, de todos os pensamentos maus, de todos os desejos malignos, enfim, de tudo que desagrada a Deus. Aleluia. Enquanto nós nos preparamos para a volta do Senhor, o nosso dever é dispor a mente e o coração, separar período de jejum para chorar diante dele, pedindo-lhe, aleluia, pedindo-lhe que exponha todo o pecado existente em nossa vida, para então lamentar, confessar, arrepender-se dos nossos erros. Depois de jejuarmos e de nos lamentarmos pelos nossos pecados, Deus nos levará a outro nível, no qual o Espírito nos impelirá a jejuar, chorar e lamentar pelos pecados que adentraram a igreja. As nossas comunidades, as nações infestam o mundo todo. Então, aprendemos hoje que não lutamos com as armas naturais, e jejum, você precisa dessa arma. Essa arma não pode sair do nosso cardápio. Deus estabeleceu uma nova eterna aliança no dia de Pentecostes. A antiga aliança ela foi estabelecida no Monte Sinai. Deus libertou milagrosamente o israelita da escravidão do Egito. Obedecendo a Deus, mataram o cordeiro, aplicaram o sangue na porta da casa e comeram as primeiras refeições da Páscoa. 50 dias depois, no Monte Sinai, Deus fez uma aliança com eles, em uma tremenda demonstração de poder. Desceu sobre o monte, no meio do fogo e da fumaça. O Sinai estremeceu, raios cortaram o espaço, a trombeta de Deus soou. Deus falou-lhe de forma audível.
ortogando-lhe a lei. E os israelitas passaram a celebrar a festa do Pentecoste. 50 dias após a Páscoa, todos os anos em memória daquele dia glorioso. Aleluia! A nova aliança foi estabelecida em Jerusalém, no Monte Sinai, mais de 1.400 anos após, aleluia, mais de 1.400 anos depois também, no dia de Pentecostes, Deus cumpriu a promessa de firme nova aliança com Israel. No cenáculo, Jesus estabeleceu os termos e as condições e as promessas da aliança e orou para que, de acordo com a perfeita vontade do Pai, todos que fizeram parte dessa aliança fossem com Ele. Na cruz ofereceu-se como sacrifício perfeito. Esse é o nosso Deus que nós servimos. É o nosso Deus da misericórdia. É o nosso Deus que Ele nos dá oportunidade. E para nós finalizarmos aqui, né? A gente vê aqui em Joel 2,15 e 18, quando fala a trombeta do avivamento. Lemos o capítulo 2 do livro do profeta Joel. Nós vamos descobrir que ele fala de 2 tipos de trombeta. A trombeta que adverte o povo para a vinda do Senhor e a trombeta que convoca o povo para um ajuntamento espiritual. Podemos entender que antes que soe o toque da trombeta, do arrebatamento da igreja, Deus conclama o seu povo ao avivamento. Acredito que o Senhor operará um grande avivamento mundial antes do arrebatamento da igreja. E nós estamos esperando esse avivamento. Então, o chamado para o avivamento, o Senhor convoca o povo para um grande ajuntamento espiritual, acompanhado de jejum, de profundo quebrantamento por parte de todas as pessoas. Este ajuntamento solene deve envolver crianças, jovens, anciãos e todas as faixas etárias. Elas são convocadas para participar de um grande avivamento. O Senhor nos dará a receita, aleluia, do avivamento, dizendo: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Precisamos nos humilhar diante deste Deus. Aleluia. O profeta Abacuque atende ao apelo do Senhor. Ora, ouvi, Senhor, as tuas palavras e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, notifica na ira. Lembra-te da misericórdia,
Aí, atendendo ao toque da trombeta do avivamento, na Bíblia vemos o povo atendendo ao toque da trombeta do avivamento. Vários períodos da história, em Joel 3, aleluia, os ninivitas atenderam ao apelo de Jonas. É Jonas 3:10. Atenderam, né? Eles atenderam. Deus viu as obras dele, como se converteram dos seus maus caminhos. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Por quê? Porque ele se arrependeu, e aonde há arrependimento, Deus está pronto para, aleluia, responder a nossas pequenas e humildes orações. Então, aqui diz que Deus, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Após os sacerdotes, ministros de Deus, chorarem, pedindo ao Senhor que poupasse o povo, então o Senhor terá zelo de sua terra e se compadecerá do seu povo. A igreja de Cristo está precisando somente se humilhar e orar, rasgar o seu coração para Deus, para que Deus venha jogar por terra esse vírus maldito que está aí assolando a terra, né? O profeta Jeremias atendeu ao toque da trombeta do avivamento e orou ao Senhor pelo avivamento. Aleluia. Lamentações de Jeremias 5, Lamentação 5:21. O profeta Jeremias atendeu ao toque da trombeta do avivamento e orou ao Senhor pelo avivamento espiritual do povo, dizendo: convertei-vos, Senhor, a ti nós nos converteremos, renova os nossos dias como dantes. Aleluia. Conclusão para nós encerrarmos aqui. Devemos atender o chamado do Senhor para o avivamento, tanto pessoal como coletivo, seguir a sua receita espiritual para o avivamento, a qual consiste em quebrantamento espiritual, humilhação na presença do Senhor, oração intercessante, arrependimento sincero, conversão genuína, renovação do nosso amor para com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor nos dê uma noite de paz. Amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui. Aleluia. Porque lá em Joel 2:25, ele fala sobre restituição dos anos perdidos. O Senhor quer restituir a sua vida. O Senhor quer modificar a sua história. Por isso que o texto diz: o Senhor promete restituir os anos perdidos da sua vida. Os anos perdidos da nossa vida. Anos perdidos podem ser considerados aqueles anos que se passaram por uma dificuldade ou outra, não puderam ser melhor aproveitados, mesmo que o Senhor permita ao seu povo passar por um período de provação. Ele é poderoso para restituir tudo
todo o tempo perdido na prova. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Aleluia. O Senhor é fiel no cumprimento das suas promessas. Ele vela para que as suas palavras se cumpram. Se ele te fez promessa, tenha certeza que Deus vai fazer alguma coisa por você. Você não sabe de que maneira ela vai vir, mas ela vai acontecer. Ela vai se cumprir, mas não saia do prumo de Deus. Permaneça no prumo. E aqui diz que, aleluia, o Senhor é fiel no cumprimento das suas promessas, ele vela para que a sua palavra se cumpra, né? O Senhor instituiu o ano do jubileu para que o povo recuperasse tudo que perdeu e foi restituída a liberdade de bens, os bens e o crédito das pessoas. O Senhor fala pela boca do profeta Isaías dizendo: o ano dos meus redimidos é chegado. Deus vai fazer mudança na sua vida, porque o Senhor está dizendo que o ano dos redimidos é chegado. Você passou pela prova, passou pelo deserto, foi provada no fogo, foi provada como ouro. Mas agora o Senhor diz: chega, chegou o tempo da restituição na sua vida. Restituição dos anos perdidos. Aí você vai e fala: mas como, Senhor? O Senhor diz: eu sou o teu Deus, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho o poder de mudar a história, de mudar vidas. E vou fazer melhor do que antes. Como Jó. Você vê que o Senhor, ele tirou tudo de Jó, permitiu, né? Satanás tomar tudo de Jó. Mas quando chegou nos últimos capítulos de Jó, do 42, o que foi que Deus fez? Para restituir a vida de Jó, para dar tudo de volta ao que Jó tinha perdido, né? Deus não ia trazer os filhos que já tinham partido de volta, não. Ele ia reconstituir, ele reconstituiu uma nova vida para Jó. E qual foi a primeira ordem que Deus deu a Jó? Foi qual? Mandou que ele orasse pelos seus inimigos. E conforme Jó começou a orar pelos seus inimigos, e ali o Senhor começou a trabalhar. Deus foi usando aqueles inimigos de Jó para ir abençoando Jó. E, por final, Jó, ele foi restituído de tudo que ele perdeu, ainda em dobro. Então, aqui, para nós finalizarmos, ele diz aqui, o Senhor fala pela boca do profeta Isaías, dizendo: o ano dos meus redimidos é chegado. É chegado o ano dos seus redimidos. É chegada a tua vitória. O salmista escreveu que o Senhor coroa anos, cheio de sono que eu estou, anos de bondade. As suas veredas destila fartura. O salmista ora ao Senhor dizendo: alegre-nos pelos dias em que nos afligiste e pelo ano em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. É dito que após Israel ter 18 anos debaixo da opressão dos moabitas, o Senhor restituiu 80 anos de paz ao seu povo. Olha só que maravilha. 7 anos, né? 18 anos, e o Senhor restituiu
anos de paz. Vemos que após um período de 7 anos de fome, segundo Reis 8:1-6, que a terra enfrentou, o Senhor restituiu todos os bens que a sunamita havia perdido ou deixou de ganhar durante aquele tempo. Mateus 9:19, lemos que após tocar em Jesus, a mulher do fluxo de sangue recuperou os 12 anos perdidos da sua vida. Lá em João 5, de 1-9, após ser curado por Jesus, o paralítico do tanque de Betesda recuperou todos os 38 anos perdidos. Conclusão de tudo isso, o Senhor é poderoso para restituir todos os anos perdidos da nossa vida. Ele fez isso no passado e continua fazendo ainda hoje. Ele faz isso com a mulher que vivia encurvada. Fez isso com o paralítico às portas do templo. Fez isso com Enéas. E continuará restituindo os anos perdidos da nossa vida. Creia nessa palavra. Receba esta palavra nesta noite. Tempo de restituição. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam compartilhar essa pregação, esse vídeo. Vai compartilhando aí, no nome de Jesus. Que Deus nos dê uma noite de paz. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui a partir das 21 horas. No nome de Jesus. Até amanhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre o teu rosto o Senhor te dê a paz. Paz do Senhor. Beijo, Naildes. Beijo, Cátia Pedro, Eva Aparecida. Deixa eu ver quem está aqui mais. Osana Carmen, Eni Braga, Maria Silva. Que Deus abençoe vocês. Oseni Lima. Que Deus abençoe Simone Paulina, Gilvandete. Deus abençoe cada uma de vocês. Compartilhe o vídeo da missionária Ereni, em nome de Jesus.